Papaizinho querido, nós dependemos completamente da ação do Teu Espírito. Senhor, mova o Teu Espírito no meio deste Teu povo. Abra, Senhor, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para que recebamos, Pai, com alegria, essa palavra, direta do Teu trono de graça, Pai, para que ela faça o necessário em nós, transformando-nos, Pai, cada vez mais a imagem e semelhança do Teu Filho, Pai, sendo aperfeiçoados, Pai, para que possamos tomar parte do trono da graça de Deus, Pai. E sejamos agora, Pai, família no corpo de Cristo, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Papaizinho, nós dependemos agora do Teu Espírito. Usa-nos, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Pai, no poder que ela tem sobre cada vida, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo do Teu amado Filho Jesus. Amém. Eu gosto de falar, o irmão Terto abriu a pré-eleição aqui falando da graça de Deus. E hoje eu quero falar sobre essa obra da graça, a importância dessa obra. Nós precisamos compreender o que significa graça, né? Entender ela profundamente, a origem da graça e por que ela foi manifestada, para quê? Né? Aonde foi que ela se deu? Mas para que nós possamos falar dessa obra, a gente tem que voltar ao princípio da história, ao começo de toda a obra de Deus, para que nós entendamos quando foi, em que dado momento foi que essa graça foi apresentada. E eu convido vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 1. Eu quero ler com vocês a parte 26, versículo 26 e verso 27, quando Deus fala da criação do homem. E diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês observem a manifestação da bondade de Deus. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Um homem dado a faculdade de Deus, capaz de entender, interpretar e saber e distinguir as coisas que Deus tinha feito. Deus dá entendimento. Diferentemente de todos os demais animais, Deus estabelece agora no homem essa capacidade de dominar sobre todas as demais criações. Ele faz o homem à sua imagem e semelhança, isso já difere de todas as demais criaturas. Agora também estabelece no homem o comando sobre todas as coisas. Então, na criação, Deus já manifesta aqui, não economizou bondade, né? Deus estabelece aqui uma bondade acima para com o homem e tem domínio sobre todas as demais criaturas. Embora, quando a gente olha essa bondade, às vezes a gente pode achar que quando Deus estabelece alguma coisa a mais para nós, né? Quando Deus dá poder, autoridade, quando Deus nos capacita, quando Deus nos favorece, quando Deus atribui alguma coisa a nós, e nós chamamos isso de graça. Mas a gente vai ver que a graça é muito mais do que isso. A graça, ela vai muito mais além do que isso. Isso é bondade de Deus para conosco, né? No capítulo de Gênesis, capítulo 2, verso 16, verso 17, a esse homem que tinha toda a autoridade na terra, tinha todo o conhecimento e entendimento, agora Deus estabelece uma ordenança para ele. Abra aí, verso 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Vocês percebem que nessa
nessa ordenança que Deus dá, Deus estabelece aqui ao homem o direito de livre escolha? Porque ele diz assim: ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal dela não comerás. Então, o homem também tinha essa capacidade de rejeitar o mal. Porque uma coisa estava estabelecida, uma única coisa. E a gente fica imaginando que isso está estabelecida a graça de Deus. Mas a graça de Deus vai mais além. É muito mais do que isso. O homem tinha todas as benécias, o homem tinha recebido a imagem e semelhança, o homem tinha entendimento, o homem tinha recebido autoridade, o homem tinha poder, o homem tinha capacidade de decisão, mas ainda não estava estabelecida a graça de Deus. E a gente vai perceber o seguinte: havia uma ordenança para o homem, tá? E aí a gente vê em Gênesis aí, capítulo 3, verso 6, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. A mulher, ela viu, ela tinha entendimento, ela viu que aquela árvore, aquela fruta era desejável e ela tomou a decisão. Então ela tinha capacidade de discernir o que era aquilo, de entendimento. Uma atribuição que Deus tinha estabelecido na mulher, no homem, agora ela usa daquela decisão própria, ela tomou a decisão e ela comeu. E ela deu ao seu marido e ele comeu com ela. Então, às vezes a gente fica imaginando, por que ela fez isso? Olha, se você tinha todas as benécias no paraíso, você tinha lá, tudo que estava lá era para o seu próprio benefício, você tinha a particularidade de ter o contato direto com Deus, a imagem de Deus ali, né? E você tinha domínio sobre todas as coisas, você poderia ter rejeitado o mal, mas ela não o fez. Ela foi além daquilo que Deus tinha ordenado, ela foi além, passou do limite. E qual é a consequência? Aí mesmo no capítulo 3, agora verso de 8 a 11, vamos ver qual que é a consequência dessa desobediência. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde está? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Essa é a consequência. Você comeu, você me desobedeceu, você transgrediu a minha palavra. O resultado foi esse. Toda transgressão à palavra de Deus, hoje nós conhecemos como pecado. E todo pecado estava estipulado lá para uma transgressão, lá no princípio, porque no dia que comer, certamente morrerá. Essa morte estipulada por Deus é aquela separação da comunicação com Deus. O homem comeu, ele não morreu imediatamente, não era morte física, mas foi a imediata separação do contato com Deus. Esse é o pecado. Mas a gente pensa, isso foi lá com Adão, foi lá no princípio, no começo. O que nós temos a ver com a história de Adão? Não é isso? O que nós temos a ver com o pecado de Adão, com a transgressão de Adão? Aonde que nós entramos nessa história? Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, verso de 1 a 5. Diz assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Adão
viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Aí você percebe que, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem à sua imagem. Depois que o homem pecou, Adão pecou, que foi banido do paraíso, ali naquele momento, a partir daquele momento, ele perdeu a imagem e semelhança. E o seu filho já gerado aqui agora, não é mais gerado a imagem de Deus, mas assim a sua imagem. Qual era a imagem que Adão tinha naquele momento? De pecador, de transgressor, de desobediente. Essa foi a imagem. A geração de Adão para cá, nós recebemos agora a imagem do nosso Pai. Fomos gerados agora não mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão. Por isso que nós estamos agora, todo homem que nasce agora debaixo dessa transgressão, debaixo dessa condenação. Romanos capítulo 5, verso 12. A palavra de Deus diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então fica explicado, né? Adão pecou, e a morte e a condenação entrou por lá. E aí a morte e o pecado passou a toda a humanidade. Aí mesmo em Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A condenação agora recai sobre toda a humanidade, colocando assim: todos estão destituídos da glória de Deus, de estar na presença de Deus. Ninguém tem a possibilidade, com essa natureza perversa, contrária, pecaminosa, de estar na presença de Deus. Todos estão destituídos. E isso é justiça, gente. Porque não é porque eu sou mais bonito do que vocês, nem é porque você... Não é porque sou isso, mais rico, mais... Não. Ou sou isso, ou sou mulher, ou sou homem, ou sou filho de pastor. Nada disso. Não tem privilégio. Aqui, todos. A justiça de Deus coloca todo mundo no mesmo patamar, na mesma linha. Branco, preto, japonês, homem, mulher, criança... Todos estão destituídos da glória de Deus, impossibilitados de entrar na presença de Deus, de ver a face com Deus. Ezequiel 18, verso 4, ele faz uma expressão, o salmista, Ezequiel diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ele está atribuindo aqui, gente, a individualidade. Eu não sou condenado aqui agora pelos pecados do meu pai, da minha mãe, não. É por causa da minha natureza. Ele diz: todos são agora responsáveis individualmente. Você tem a capacidade de escolher o seu destino, mas você não pode salvar tua mulher, você não pode salvar teu filho, você não pode salvar seu pai, você é responsável por você mesmo. Há uma individualidade aqui, né? Ele diz: a alma que pecar, essa morre. Mas todos pecaram, todos estavam pecados. Então, praticamente agora, todos estavam debaixo da mesma condenação. Diante de tal constatação, né, o salmista levanta um clamor. Ora, se todos pecam, se todos estão condenados, o que é que nós podemos fazer? Eu vou clamar a Deus. E o Salmo 79, 9, ele diz assim: ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos
e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Eu não tenho nada para oferecer a Deus em resgate da minha alma, do meu pecado, da minha transgressão. Eu não tenho com que pagar o meu pecado, a minha desobediência. Eu recebi isso de graça. Não que eu tenha cometido, mas eu herdei isso na minha natureza. E eu não tenho nada na minha natureza, eu não tenho nada como oferecer em resgate da minha alma. E aí ele clama a Deus: Senhor, por misericórdia, só Tu pode nos salvar, só o Senhor pode nos livrar, porque eu não posso fazer nada. Então ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome. Isaías 59:1, ele faz uma revelação interessante, porque ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ora, se a mão do Senhor não está encolhida e seu ouvido não está engravado, por que Ele não nos salva? Há um problema aí, há uma interferência. E o verso seguinte, ele diz assim, Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado faz uma separação entre nós e Deus. E aí há uma interferência. Por causa dessa interferência, por causa desse pecado, não há uma ação direta sobre a nossa vida. Diante disso, Deus olha dos céus para a terra e diz: procura um justo. Ele diz: não há um justo sequer, não há uma só. Então o que nós podemos fazer? O que eu vou fazer? Quando a gente olha para essas coisas, a gente precisa entender qual que é o caráter de Deus. O que o pecado fez com o homem? Essa anomalia do pecado, ele transformou o homem num ser totalmente contrário, avesso a Deus. Nós tornamos inimigos de Deus, né? Quando a gente fala da graça, essa graça tão popularmente ofertada, dita, até nos nossos relacionamentos, até nos nossos cumprimentos, né? A gente diz: graça e paz, né? A graça de Deus, né? E alguns dizem só paz, né? Mas eu quero dizer para você que não existe paz sem a graça. A paz deriva da graça de Deus, né? Porque quando nós pecamos, nós tornamos inimigos de Deus. E entre inimigos não tem paz, a não ser que a graça seja manifestada. Então, a paz deriva da graça. E quando a gente oferece paz, é lógico que a gente sabe que houve graça. Mas o caráter de Deus, nós precisamos entender que o caráter de Deus é diferente do nosso. Por isso que há um problema de aproximação aqui. Levíticos capítulo 20, verso 7, o Senhor disse assim: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Eu sou santo. E eu não há condições de um santo ter relacionamento com um pecador, com um ímpio. Há um problema aí, né? E o verso Levíticos 11:44 diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. O salmista, no capítulo 5, verso 4, verso de 4 a 6, ele chama atenção para esse caráter de Deus. Ele diz assim: porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detesta a todos os que praticam a maldade. Destrói aqueles que proferem a mentira. Ao sanguinário e ao fraudulento, o Senhor abomina.
Vocês entendem por que Deus não pode ter esse relacionamento com o pecador? Diante desse fato, qual é a providência que Deus faz? Isaías capítulo 43, verso 24, verso 25, o Senhor diz assim: não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem a gordura dos teus sacrifícios me satisfazeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus disse assim: sabe qual é a providência que eu vou tomar? Eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma solução, eu vou fazer uma solução. Mas é por amor de mim mesmo, é porque eu desejo fazer isso. Não é porque nenhuma obra que fizeste, não há nada em você que me agrada. No entanto, eu quero fazer isso. Você não me conquistou pelas suas ofertas, pelos seus dízimos, pelo seu sacrifício. Nada disso me agrada. Mas é a minha decisão. É a minha decisão. Eu vou fazer isso por amor de mim mesmo. E aí então, diante dessa decisão que Deus toma, Ele estabelece agora então a obra da graça. Um homem que tinha sido feito à sua imagem e semelhança, recebido todos os benefícios, as benézias, estava ali no paraíso, cai em pecado, desobedece a Deus, torna-se inimigo de Deus, contrário a Deus, né? E agora então, Deus, para não perder esse homem, Ele estabelece um juízo, uma sentença, e agora Ele toma uma providência. E essa providência agora vem para buscar esse homem. Tito capítulo 2, verso 11, ele diz assim, Tito 2,11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Agora aqui nós entendemos por que foi estabelecida a graça. A graça, ela veio com o fim do propósito de trazer salvação a esse homem perdido. Um homem que agora era contrário a Deus, um homem totalmente avesso a Deus, estava separado de Deus e não havia possibilidade alguma dele retornar na presença de Deus. Então Deus estabelece agora a graça. A graça, ela vem para trazer salvação a esse homem perdido. Foi por isso que tem a graça de Deus. Graça não é essas benézias, essas riquezas que nós recebemos, não é a tua conta bancária. Graça não é a tua fartura em casa. Graça não está estabelecida apenas no seu relacionamento, no seu casamento, nos seus filhos, na sua saúde. Não, a graça prioritária, ela vem para trazer salvação, para pegar esse homem que estava separado da presença de Deus e colocar de novo na sua presença. João capítulo 3, 16, 17... falando da obra da graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A obra da graça vem estabelecendo salvação. E qual é a graça de Deus? Ele envia seu Filho ao mundo para salvar esse homem pecador. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele diz lá assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E essa é a obra da graça. Jesus Cristo vindo ao mundo para salvar o pecador. Quando as pessoas te perguntar o que significa a graça de Deus, essa é a resposta. É Jesus Cristo vindo ao mundo para salvar o pecador, dos quais eu sou o principal. Quando eu vou manifestar a graça de Deus, eu tenho que estar incluso.
Eu tenho que me ver como pecador, porque só pecador pode estar diante de Deus. E como não tem nenhum bom, eu preciso me colocar diante dessa salvação. E como é que nós somos salvos? Como é que nós tomamos posse dessa obra? Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva, é presente de Deus. Como é que eu tomo posse? Pela fé. Deus diz que me deu, eu creio, eu recebo, então eu faço parte. Somente isso. Por quê? E por que eu posso crer? Porque foi Deus quem disse. É Deus quem disse. Então, se foi Ele que disse, e é Ele, é a palavra dEle, eu creio na palavra dEle, está feita a obra da graça de Deus na minha vida. A salvação é simples, quando nós entendemos que a palavra é de Deus. E se ela é de Deus, ela tem poder, porque toda palavra de Deus tem poder. João 6,29. Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi essa, a graça foi manifestada quando Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Quando eu creio em Jesus, está feito a obra da graça de Deus na minha vida. Primeiro, João capítulo 1, 29. Estava lá João batizando no deserto e de repente ele vê Jesus vindo. E ele diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele tira o pecado. Aquilo que foi entranhado na minha alma, no meu ser, por causa de Adão, agora esse Jesus tem o poder, a capacidade de tirar. E quando Ele tira o pecado, eu volto à presença de Deus. Eu tenho a propriedade agora de voltar na presença de Deus, porque sem pecado eu me torno santo, e santo eu volto na presença de Deus. Eu posso voltar na presença de Deus. Efésios 1, verso 7. Continua a afirmação dizendo agora: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha aí, agora então, ele está dizendo, foi lá naquela cruz, no derramamento de sangue de Jesus, que Ele me salvou, Ele se deu a si mesmo para me salvar. E agora eu tenho a redenção pelo seu sangue. O seu sangue me redime de todo pecado. E sem oferta de sangue não há remissão de pecado. Mas em Jesus houve derramamento de sangue. Então a oferta do pecado, o preço do pecado foi pago. Ele nos remiu. E aí ele diz assim, segundo a riqueza da sua graça. Foi Ele que disponibilizou para nós agora essa graça de sermos alcançados para sermos purificados de todo pecado. Gálatas 1, verso 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Foi da vontade do Pai que Ele viesse, e foi dele a decisão de se ofertar para nos livrar do presente século mau, da condenação e do pecado. Isso é graça. Essa é a obra da graça de Deus. É assim que Deus se manifestou na nossa vida. Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos 4, verso 25. Diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele se ofereceu para pagar o preço do nosso pecado, a nossa condenação.
E ele ressuscitou para a nossa justificação. Aí, em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo todos morreram. Essa obra que Jesus fez por toda a humanidade. Ele morreu por toda a humanidade. E se ele morreu por todo, logo todos morreram. Mas todos estão salvos? Claro que não. E por que não está salvo? Porque só está salvo aquele que crê na obra, aquele que recebe essa obra. Mas não foi feito para todos, foi feito para todos. Mas se você não quer receber, se você não quiser, você tem um livre-arbítrio, você tem o direito de livre escolha. Você tem que tomar a decisão se você está dentro ou se você está fora da graça. Se você está dentro, você crê e recebe e entra para dentro. Se você não crê, você está fora e já está condenado. É assim, a simplicidade da morte. Agora, vocês veem que a morte de Jesus na cruz, ela tem um propósito. Ela não é à toa, não é apenas só para nos salvar da condenação, mas ela tem um propósito maior. Qual é esse propósito? Vamos ver. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Ele diz lá assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Que coisa grandiosa! Ele morreu por todos, para que os que vivem. Por que para os que não é para todos? Não, é só para aqueles que creram. Aqueles que creram estão vivos, aqueles que não creram estão mortos. Agora, aqueles que vivem não vão viver mais a vida para si mesmo, vão viver agora para Jesus. O propósito de Deus é nos fazer semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Nós somos irmãos em Cristo agora e a nossa identificação é Ele. O modelo, o exemplo de vida a seguir é o dele. E Ele morreu a minha morte para que eu viva agora a sua vida. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 3. E verso 4 diz assim: mas se ainda o nosso evangelho, essa obra da salvação, essa obra da graça de Deus, está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, daqueles que não creram, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aquela imagem que o homem perdeu lá no princípio, né? Que nós não conhecemos, aquele que está no pecado ainda não conhece, aquele que não creu continua na escuridão, sem entender, sem receber essa imagem. E o inimigo, ele tem cegado o entendimento, para que você não volte a ter aquela mesma imagem, aquele mesmo, a semelhança de Deus lá no princípio. Porque se nós soubéssemos, gente, se nós tivéssemos a noção exata de quem nós somos, da onde nós saímos, da onde nós viemos, da onde nós viemos, né? Se nós tivéssemos essa compreensão, quem somos na realidade, jamais nós andaríamos no pecado, jamais aceitaríamos a proposta do pecado, da transgressão. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Ainda está oculto na mente de muitas pessoas, mas quando isso é revelado, quando isso é rasgado, quando é aberto esse véu do nosso entendimento e nós temos essa clareza, por que nós andaríamos com o pecado, com o diabo,
se nós somos filhos de Deus. Nós precisamos receber essa obra da graça de Deus na nossa vida para que voltamos a ter a mesma imagem daquele que nos criou. Paulo, no capítulo de Atos 20, verso 24, Paulo faz uma declaração maravilhosa, dizendo assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu preciso falar dessa graça. Essa graça se tornou um evangelho, um requisito a ser seguido. Para quê? Para que as pessoas voltem a ter a mesma imagem e semelhança do Criador. Eu dou graças a Deus porque nós já estamos um pouco adiantado nesse assunto. Nós temos entendimento a respeito disso. Mas tem muito a crescer. Nós precisamos crescer mais ainda. E quando as pessoas agora falarem da graça de Deus, nós sabemos que a graça representa essa obra da salvação de Deus na minha vida. Não é simplesmente uma fartura, uma colocação, uma dádiva de Deus sobre a minha vida, uma bondade de Deus sobre a minha vida. Não, mas ela representa a minha inclusão em Cristo, a minha salvação desse mundo perverso, a minha inclusão na família de Deus. Eu sou uma nova criatura, por causa da graça de Deus. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém?